Acho que tá boa a luz, quer que eu pegue mais alguma coisa? Bom, vamos lá, dando início à primeira live dessa série de lives rápidas. A ideia é que a gente faça essa semana uma série de 5 lives, de segunda a sexta, sobre liderança e autoliderança. Elas vão ter uma duração de mais ou menos 30 minutos, pelo menos essa é a ideia, pode ser que tenha um pouco menos, um pouco mais, para que a cada live a gente tenha um tema específico conectando com o tema liderança. Então hoje o tema é liderança e motivação. Então a gente vai falar sobre aspectos fisiológicos e mentais da motivação, para que a gente possa se automotivar e motivar outras pessoas também, tá? Então na nossa autoliderança, automotivação, né? E na nossa liderança, a motivação de outras pessoas, ou de times, de equipes e assim por diante. E a ideia é que a cada live a gente tenha um ensinamento principal que a gente vai tirar. Então eu vou trazer algum tipo de exemplo aqui, a gente vai analisar juntos um exemplo e a gente vai, além de ver o exemplo, o estudo de caso, o que for, depois entender o que está por trás disso, um pouquinho de teoria também, de conceito, e depois sair com prática também para a gente poder ter uma forma de colocar isso no nosso dia a dia. Hoje eu quis trazer aqui um estudo de caso do Michael Phelps. Do Michael Phelps e do coach dele, o técnico dele, que é o Bob Bowman, ou Bowman. A história deles é muito legal. O coach do Michael Phelps, ele começou a treinar o Michael Phelps quando ele era bem criança ainda, tinha 10 anos o Michael, e esse coach era um coach desconhecido, não era um técnico de grandes atletas ainda, e eles cresceram juntos. Então, hoje em dia eles são como se fossem da família já, os filhos do Phelps chamam ele de avô e tudo mais, porque eles realmente construíram uma carreira juntos, e a história dos dois é sensacional, eles realmente trabalham inúmeros pontos de alta performance física, emocional, mental, que a gente pode aprender também com eles. Então eu quero compartilhar uma história, uma das tantas histórias incríveis que tem, de exemplos do Michael Phelps e do coach dele, para que a gente possa aprender com esse exemplo, tá? Então, certa vez perguntaram para o coach do Michael Phelps como que ele fazia para manter o Phelps sempre motivado, né? E para que o Phelps tivesse tantas vitórias. E eles têm inúmeras estratégias que eles usam, mas uma das estratégias que eu ouvi uma história uma vez e que eu quero compartilhar aqui é que ele ensinou o Michael Phelps a comemorar tudo que ele fazia. Então, ele trabalha muito com pequenas metas. Então, grandes objetivos, mas sempre quebrados em metinhas bem pequenas. E no dia a dia, ele sempre fala que é muito importante aquilo que a gente está fazendo agora, que a gente tem para fazer hoje. Então, por mais que a gente queira, tipo, putz, eu quero ser um campeão olímpico, quero ganhar 8 medalhas numa Olimpíada. O mais importante é quebrar isso em pequenas metas e ver o que eu posso fazer hoje. E aí ele ensinou o Michael Phelps a comemorar cada mini metinha, micro metinha que ele cumpria. Então, acordou no horário certo, comemora. Aí arrumou a cama tá arrumada, comemora. Aí se arrumou para sair, escovou os dentes, comemora. Foi tomar café da manhã, comeu os alimentos certos, a quantidade certa, se nutriu bem, comemora. Chegou no treino no horário, comemora. Entrou na piscina no horário, comemora. Fez a primeira repetição lá, como eles chamam, né? Primeira repetição, que é o conjunto de voltas, comemora. Então, eles começaram a praticar isso no dia a dia, de estar sempre comemorando pequenas metinhas. Então, isso não só no âmbito profissional, né? Mas tudo que o Michael Phelps tinha no âmbito pessoal também, o Phelps tinha ali as metas dele de questões da vida pessoal também, tudo que ele conquistava, por mais pequenininho que fosse, ele ia comemorando. E isso vai gerando no nosso corpo, na nossa fisiologia, algo que é um neurotransmissor chamado de dopamina. E é o que eu queria compartilhar um pouco da parte também teórica aqui, da parte fisiológica, tá? A dopamina, ela é um neurotransmissor de recompensa. Então ela diminui a nossa ansiedade e ela aumenta a nossa motivação. Então muitas vezes a gente fica pensando, putz, legal, como é que eu faço para me manter mais motivado?
Como é que eu faço também para motivar outras pessoas, para quem tem equipe, né? E a dopamina é o neurotransmissor chave para isso. Então, toda vez que a gente bate uma meta, ou que a gente comemora algo, ou que a gente agradece algo, a gente vai gerar dopamina. Eu tô até com uma colinha aqui de alguns outros benefícios da dopamina. Tem satisfação, disposição, motivação, são os três principais. A gente pode resumir nesses três. Então, a motivação, que é o tema que a gente está falando aqui, né? Essa sensação de recompensa, de estar satisfeito também vem da dopamina. E também a sensação de disposição. Então, olha só, quanto mais a gente coloca pequenas metas, cumpre elas, mais gera dopamina. Mas gera essa sensação de recompensa. Aí isso nos dá mais disposição para cumprir novas metas. Aí a gente cumpre mais uma metinha, gera ainda mais disposição, mais recompensa, mais motivação também. Então vira um círculo virtuoso, né? Onde quanto mais a gente anda, mais a gente tem disposição para andar. Quanto mais a gente se motiva, mais motivação a gente ganha. Quanto mais a gente se sente satisfeito, mais satisfação a gente ganha em colocar novas metinhas também e cumpri-las. Então, esse é o processo de eu estabelecer grandes objetivos, quebrar em metinhas cada vez metinhas, micrometas e quebrar em pequenos passos que eu possa fazer hoje e ir cumprindo esses pequenos passinhos para que a cada passinho eu ganhe uma motivação. Desculpa, falhei a minha voz aqui. Tem até um vídeo que está bem famoso aí na internet de um almirante da Marinha Americana que ele fala: arrume sua cama. E aí ele dá toda a explicação do porquê que arrumar a nossa cama, começar o dia com a cama arrumada, desencadeia uma série de consequências positivas. Isso tem a ver com dopamina. Quando a gente começa o nosso dia já com uma ação positiva, começa o dia e já arruma a cama, eu já gerei um pouco de dopamina no meu sistema. Então, eu gero esse hormônio de recompensa, esse neurotransmissor de motivação, de satisfação, de disposição. Então, esse neurotransmissor é um neurotransmissor que é uma peça-chave para a nossa motivação e para a gente motivar outras pessoas também. Então, para quem tem equipes ou às vezes até filho pequeno, né? Eu vejo vários pais falando que fazem isso. Colocam pequenos objetivos no dia do filho, né? Até nessa quarentena que a gente está passando agora, né? Eu vejo vários relatos muito bonitos de pais que falam assim: a escola liberou meu filho está em casa, mas a gente criou em casa um ambiente onde ele vai cumprir pequenas tarefas, onde ele tem as responsabilidades dele, e a cada vez que ele cumpre, a gente comemora juntos, né? E vai gerando dopamina para a criança. Quanto mais a gente gera dopamina por estímulo de metas, de conquistas, de agradecimento, de comemoração, menos a gente precisa buscar dopamina por estímulos falsos ou, vamos dizer assim, ilusórios externos. Então, o que acontece? Quando a gente está desmotivado, muitas vezes a gente começa a querer buscar essa mesma motivação, essa mesma sensação de satisfação, de disposição, por outros meios mais fáceis do que bater metas, só que não tão benéficos assim. Que é, por exemplo, a gente jogar um joguinho de celular, a gente comer um doce, a gente ficar mexendo em redes sociais, ficar fazendo multitarefa também, que é uma ilusão de produtividade. Que mais? Estou até com a minha colinha aqui para ver se eu lembro de mais alguma coisa. Uso de drogas, de entorpecentes e outras substâncias também. Tudo isso gera dopamina por estímulo externo. Então, o que acontece? Se a gente vai lá e come, por exemplo, 1 quilo de chocolate, a gente tem esse 1 quilo de chocolate faz com que o nosso corpo libere uma quantidade anormal de dopamina. E aí, na hora, a gente vai ter uma sensação de extremo prazer, extrema satisfação, extrema recompensa. Só que aí, na hora que baixar essa dopamina, o que o nosso corpo vai fazer? Principalmente se isso se tornar um hábito. Nosso corpo vai falar assim: opa, tá baixando dopamina. Liga a luzinha para trazer mais chocolate. Então, dá vontade de comer mais doce, mais chocolate, jogar mais joguinho, usar mais rede social. Então, ao invés de a gente buscar por estímulos intrínsecos, vamos dizer assim, de dentro para fora, de eu vou colocar metas e vou cumprir, a gente começa a ficar viciado em buscar dopamina por estímulo externo. Todo vício, toda pessoa que é viciada em algo, e todos nós somos viciados em alguma coisa, a pessoa viciada experiencia um vício na dopamina por estímulo externo. Então, quem tem um vício profundo, por exemplo, um vício em drogas, né, ou algo mais pesado, o que está acontecendo no sistema dela, da pessoa fisiologicamente, é isso, que ela viciou em buscar esse neurotransmissor de dopamina, esse transmissor de motivação por estímulo externo. Isso é um dos princípios chaves do desenvolvimento humano, que é a felicidade só pode ser construída de dentro para fora.
Toda vez que a felicidade é construída de fora para dentro, isso é insustentável. Isso vai trazer uma queda de consciência. Então a gente vai ficar menos consciente da nossa vida, dos vários aspectos, e menos feliz no longo prazo. Por mais que no curtíssimo prazo a sensação seja de muito prazer e muita satisfação. Toda vez que a gente começa a trabalhar autodesafios, né, a gente se desafia a diminuir essa busca externa por felicidade, né, essa busca externa por prazer, e a gente passa a buscar a construção de dopamina, geração de dopamina por estímulos de dentro para fora, que é bater metas, comemorar, agradecer, a gente começa a construir um círculo virtuoso e não mais um círculo vicioso, né, de geração de dopamina. Então esse é mais ou menos o resumo teórico da historinha lá do Michael Phelps com o coach dele, o Bob Bowman, né, onde o coach dele ensinava ele a comemorar absolutamente todas as metinhas que ele ia conquistando na vida dele. Então, só de colocar pequenas metas e ter essa motivação para ir buscar, isso já começa a gerar dopamina. Quando vai conquistando as metas e vai comemorando e agradecendo, vai gerando ainda mais dopamina. Então, esse é o processo. E aí tem um monte de coisas legais que a gente pode ver nesse estudo de caso deles, que eles também compartilhavam. Eu vou compartilhar aqui algumas outras que são curiosidade, tá? Só pra gente ver também e aprender, talvez, com esses grandes campeões, né? Então, só pra gente ter uma noção de onde que eles chegaram, o Bob Bowman e o Michael Phelps juntos, né? O Michael Phelps foi o maior atleta em termos de medalhas olímpicas, ele conquistou 28 medalhas olímpicas, o maior medalhista da história das Olimpíadas. Foi o maior medalhista individual e foi o maior medalhista por equipes também. Foi também o atleta que conquistou mais ouros, conquistou 23 ouros. E foi também o maior número de medalhas em uma única Olimpíada, que foi 8 medalhas de ouro. Não lembro agora exatamente qual Olimpíada que ele ganhou, 8 de ouro. E aí o técnico dele, né, o coach do Phelps, ele dizia que eles buscavam ter justamente uma visão holística. Então, como eu falei aqui, eles buscavam um estímulo mental de colocar metas, né, e buscar essas metas, de agradecer, comemorar, que é um processo mental, e buscavam também esse desencadeamento, vamos dizer assim, fisiológico, né, que tudo isso gera no corpo físico, né, de neurotransmissores que vão trazendo essa motivação constante. Além do físico e do mental, eles trabalhavam muito o emocional, então eles trabalhavam muito a saúde emocional dos atletas, da equipe toda, né, não só do Phelps, e muito desenvolvimento pessoal. Então o coach do Phelps, que se tornou famoso como um dos maiores coaches do mundo, ele disse que não existe nenhuma diferença entre sucesso na vida pessoal e nas competições. Então o que ele mais busca é desenvolver os atletas como pessoas. Então ele busca desenvolver a disciplina do atleta, a atitude do atleta, o comprometimento do atleta, e conforme ele vai desenvolvendo tudo isso, ele fala que naturalmente os resultados vão acontecendo. Então o que ele fala que é a grande, vamos dizer assim, a grande estratégia dele é criar um ambiente onde o sucesso é inevitável, ele dizia. Porque a gente cuida do corpo do atleta, da fisiologia dele, a gente cuida do emocional dele, a gente cuida do mental dele, e a gente cuida do desenvolvimento dele como pessoa, do desenvolvimento da vida pessoal dele. E aí o sucesso dele se torna inevitável. E aí todo dia ele está comemorando o que ele conquista, faz 1000 pequenas metinhas no dia, ou na semana, ou no mês, que seja, né? E cada coisinha que ele faz ele vai comemorando. Na hora que esse cara chega na piscina para competir, né, para entrar na água e buscar uma medalha, por exemplo, ele já conquistou centenas de vitórias só naquela semana. Porque tudo que ele foi fazendo, ele foi comemorando. Então ele vai trabalhando a mente dele para ser uma mente vencedora, né? Uma mente que se automotiva. Então ele está sempre visualizando o que ele pode fazer agora, onde é que ele pode chegar, e comemorando conforme ele vai andando, e agradecendo aquilo que ele está passando e se divertindo também no processo. Alguns hábitos do Michael Phelps, anotei aqui também, estava estudando hoje, para a gente destacar também nesse estudo de caso alguns hábitos dele. Então, um dos hábitos do Michael Phelps, que também era muito utilizado pelo César Cielo, outro nadador também com medalha olímpica, né, campeão olímpico brasileiro, é escrever os objetivos. Então, eles tinham o hábito de escrever objetivos e deixar isso visível em post-its ou em papeizinhos pela casa e pelos lugares que eles frequentavam. Outro hábito muito enfatizado pelo treinador do Michael Phelps e pelo próprio atleta são as visualizações. Então, eles falavam que antes de entrar na piscina, os atletas do Phelps e a equipe, eles já tinham visualizado centenas de vezes aquela prova. Então, eles se imaginavam, e o que é a visualização? É a gente criar um filme na nossa cabeça daquilo que a gente quer que aconteça. Então, ele criava na cabeça dele, antes de dormir, por exemplo,
o que ele imaginava que ia acontecer quando ele estivesse lá disputando as Olimpíadas. Então ele já via o local qual que ia ser, né, o estádio, enfim, o local da prova, né, ele já visualizava, já pesquisava e via bem como é que era fisicamente aquele local, já colocava na cabeça dele, a piscina, já imaginava às vezes a raia que ele ia estar, como é que ia estar a temperatura da água, ele buscava sentir isso. Aí o treinador falava que ele tinha que sentir o cheiro do cloro, então ele tinha que se concentrar, sentir o cheiro do cloro da piscina, visualizar no máximo nível de detalhe possível. E aí ele ia visualizando o que ia dando de certo e o que ia dando errado também na prova. Então ele rodava na cabeça dele vários filmes, como se fossem vários roteiros. Roteiros onde tudo dava muito certo e roteiros também onde aconteciam adversidades e ele ia se preparando para vencer. Então eles contam que teve uma prova que o Michael Phelps, era uma prova de 200 metros borboleta, se eu não me engano. E nos primeiros 25 metros entrou, que é a primeira perna ali, né, da piscina, acho que na primeira metade já, da primeira perna, já entrou água no óculos dele. E aí ele teve que passar os outros 175 metros competindo sem enxergar nada. O óculos dele estava cheio de água. E aí ele falou que para ele isso não foi um grande problema, apesar de ter sido uma grande surpresa na hora, né? Mas não foi um grande problema porque ele tinha visualizado aquela prova tantas vezes, tantas vezes, que ele sabia exatamente o número de braçadas que ele tinha que dar. E aí o óculos dele encheu de água e ele continuou contando o número de braçadas para saber quando que ele tinha que fazer a virada. E contou da outra perna, fez a outra virada, até ele chegar no final da prova, né? Com uma medalha de ouro e com uma atuação técnica perfeita, exemplar, mesmo sem enxergar nada. Então, isso é até um ponto interessante que às vezes a gente, para quem estuda desenvolvimento pessoal, ou coaching, PNL, coisas do tipo, às vezes não se fala muito de visualizações negativas também. A gente fala muito de visualizações positivas. Mas o treinador do Phelps, ele destaca que os atletas dele fazem visualizações positivas e também negativas para eles se prepararem. Então eles visualizam aquilo que eles querem que aconteça, mas depois eles visualizam também possíveis adversidades para que eles possam se preparar e criar planos de contingência, né? Planos B, C, D, E, para que qualquer coisa que aconteça na piscina durante a prova, o atleta esteja preparado. Outro hábito do Michael Phelps é ter hábitos. O hábito de ter hábitos, o hábito de ter uma rotina muito clara que ele vai seguir. Um outro hábito interessante é, como eu já falei bastante, quebrar os objetivos em passos pequenos. Então, o Bob Bowman, técnico do Phelps, né, o coach do Phelps, ele coloca 4 níveis de objetivos. Então, um objetivo de longuíssimo prazo, que ele é mais panorâmico, ele não é muito específico. Então, é tipo, eu quero ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Legal. Depois de um pouquinho mais curto prazo, que é, eu quero ganhar essa medalha de ouro em tal Olimpíada, em tal ano, já começa a ficar um pouquinho mais específico, né, e vai chegando para um pouco mais perto. Depois traz mais para o curto prazo, então para isso acontecer, eu tenho que, no ano que vem, estar em tal local, em tal momento da minha preparação, né, enfim. E aí depois ele traz para o curtíssimo prazo, que é o agora, o dia de hoje, os próximos dias. Então vai quebrando as visualizações e os objetivos grandes em pequenos passinhos. Outro hábito interessante que eles mencionam bastante e que às vezes parece meio contraditório é divertir-se no processo. Então eles falam que apesar de ser um treino muito duro, o Phelps passou vários anos treinando 365 dias por ano, treinava todo dia, por vários anos da carreira dele. Só que ele fala que isso era algo leve, não era algo... não é que não era desafiador, era desafiador, mas era algo que para ele era divertido, porque ele estava fazendo uma coisa que ele amava, e o técnico dele também. Então eles falam que por mais que fosse muito desafiador em termos físicos, mentais, emocionais, era prazeroso, no fim das contas. E um outro hábito final que eu anotei aqui é o que a gente, no mundo talvez corporativo, empresarial, a gente tende a chamar de over-delivering, que é entregar mais do que foi pedido. Eles contam que eles sempre treinavam para ter uma sobra. Então, se, sei lá, o Michael Phelps, para bater o recorde mundial, ele tinha que nadar em, sei lá, 1 minuto, por exemplo, eles treinavam para ele ficar em, sei lá, 55 segundos. Isso é só um exemplo, tá? Não sei exatamente os números, mas eles sempre treinavam para alcançar um resultado maior do que aquele que era necessário para eles chegarem onde eles queriam chegar. Então, sempre uma entrega a mais, sempre
um pouco mais de treino que o necessário, sempre um pouco mais de visualização que o necessário, sempre um pouco menos de tempo do que o necessário, sempre um pouco mais de dedicação, de estudo do que o necessário. Então, sempre um over-delivering, né? Uma entrega acima da média. Tem uma outra frase que eu anotei aqui, sobre motivação ainda, estou largando algumas coisas meio soltas, mas é porque eu acho que tem vários exemplos legais, depois para quem quiser se aprofundar pode pesquisar a história deles também, que o coach do Phelps também falava que eu não posso fazer ele fazer algo que ele não quer fazer. Eu não posso forçar ele a fazer alguma coisa. Isso serve muito para a gente mesmo, a gente também às vezes não quer fazer uma coisa e a gente fica se forçando a fazer uma coisa que no fundo a gente não quer, e isso detona a nossa motivação. Ou a gente tenta motivar outras pessoas e também está forçando elas a fazer algo que no fundo elas não querem. Então isso não funciona, simplesmente. E aí ele diz que a vida dele ficou, do técnico, né? Ele diz que a vida dele ficou muito mais fácil depois que ele entendeu isso. Ele parou de forçar o Michael a fazer coisas que ele não estava afim de fazer e começou a respeitar um pouco mais o processo do atleta também. Enfim, então esses são alguns dos pontos principais, eu acho que a gente pode destacar desse estudo breve de caso aqui do Michael Phelps e do Bob Bowman, que é o coach dele. Ele tem um livro que chama Golden Rule, ou Golden Rules, ou Golden Rule, não lembro exatamente agora, também que conta um pouco desse processo, e ele traz algumas regras principais de liderança, de motivação, esse equilíbrio também, essa visão holística de preparar o físico, o mental, o emocional. E eu queria resumir aqui para a gente poder praticar também, resumir como é que a gente pode fazer talvez um autodesafio prático, né? Ou como é que a gente pode fazer uma prática que sintetize tudo isso que o Michael Phelps e o técnico dele nos ensinam, né? Nesse estudo de caso. Então, algo muito simples. Eu falei aqui da dopamina, né? Que é o neurotransmissor da motivação. Para que a gente possa gerar, então, a dopamina constantemente na nossa vida e a gente estar constantemente motivado na nossa vida, a gente simplesmente precisa fazer o seguinte, ou pode fazer o seguinte: definir pequenas metas, coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia, tarefas, ações, metinhas. Então, definir metas que façam sentido pra gente, cumprir essas metas. Então, passo 1, definir metas. Passo 2, cumprir as metas. Passo 3, comemorar essas metas. E tem um passo 4, que é uma alternativa, que é agradecer também. Então, definir as metas que a gente quer, como a gente viu ali no exemplo do Phelps, né? Ele tinha lá uma big meta, uma grande meta, que era ser campeão olímpico, mas ele tinha metinhas diárias, que era, por exemplo, levantar e arrumar a cama. Então, definir as metas, cumprir as metas, comemorar as metas para gerar dopamina e, se a gente quiser, agradecer também. Então, coloca a metinha, gera dopamina. Cumpre a metinha, gera mais dopamina, hormônio, neurotransmissor da motivação e recompensa. Comemora, pode ser uma comemoração silenciosa, não precisa ser uma festa. Então, tipo, fiz uma pequena coisinha que eu queria fazer, dá uma comemoradinha. E se quiser, agradece também. Isso gera ainda um pouquinho mais de dopamina. Então, comemoração, agradecimento, estabelecimento de metas e cumprimento de metas são talvez as 4 atividades-chave aí, em termos fisiológicos, para a gente gerar motivação, tá? Depois tem outros pontos aí não fisiológicos da motivação também, que aí são mais mentais, emocionais, espirituais, que a gente pode falar num outro momento, tá? Para quem está chegando agora, essa live vai ficar gravada por 24 horas, vai ficar disponível aqui no nosso Instagram por 24 horas. E para a gente encerrar já, acho que está mais ou menos dentro do tempo que eu falei, de 20 a 30 minutos, né, uma live rápida, eu quero deixar aqui um convite também. A gente está trazendo essa semana algumas lives de liderança e autoliderança, né? Então amanhã tem live de novo, quarta tem de novo, assim por diante. E a gente está com um e-book que está disponível, um livro digital, com as 17 lições dos maiores líderes da humanidade. Então a gente compilou um material com 17 lições dos 17 maiores líderes da humanidade. A gente fez uma pesquisa aí para ver quem que eram, talvez, né, os 17 maiores líderes, não que seja uma unanimidade nessa votação. E a gente selecionou lições deles. Então, qual é a essência que a gente pode tirar de cada um desses líderes? Tem lá, tem Gandhi, tem Madre Teresa, tem Abraham Lincoln, George Washington, tem a Oprah, tem Jesus Cristo, tem inúmeros líderes, grandes líderes da humanidade, e as lições que eles nos trazem, né? E como que a gente pode trazer isso um pouquinho mais para o nosso dia a dia também, para aprender com o exemplo deles. Então, para quem quiser saber mais sobre o e-book também, ou adquirir, ou ver um pouquinho mais, pode ir no link do nosso perfil, clica lá no linkzinho do nosso perfil, e aí vai ter alguns links dentro desse link. É um link onde diz e-book, com as 17 maiores lições, 17 lições dos maiores líderes da humanidade. Amanhã a gente tem outra live aqui,
com o tema liderança e relacionamentos. A gente vai falar um pouco sobre o processo de a gente se relacionar com outras pessoas para que a gente também possa alcançar as coisas que a gente quer alcançar também no nosso dia a dia e na nossa vida. Acho que é isso, gente. Obrigado para quem participou, entrou aqui. Para quem chegou mais pro finalzinho, a live fica disponível aqui por 24 horas. Abração.